Paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Sara e sou de Minas Gerais. Eu estou aqui para contar o meu testemunho para essa rádio, que é de edificação das nossas vidas, edificando vidas. Essa rádio que edifica, essa rádio também que conta outros testemunhos, essa rádio que tem sido uma bênção, para todos nós. Hoje, eu estou com mais de 40 anos, tenho 3 filhos. E o meu filho mais velho tem 25 anos e é pai hoje. E eu glorifico a Deus porque enquanto estamos com os nossos pés em terra e respirando, nós temos oportunidade de ser transformados pelo poder de Deus. E essa pessoa aqui que você está vendo foi uma pessoa totalmente transformada. Eu era uma pessoa triste, embora fazia tudo para que as pessoas pudessem me ver, tentava fazer alguma coisa para que as pessoas pudessem me reconhecer. Me sentia constrangida, debilitada emocionalmente. E hoje, na área pastoral, ajudando pessoas, ajudando vidas, na área terapeuta, na área da psicanálise, ajudando pessoas a se restituírem, a encontrar a sua verdadeira identidade e a restaurar a sua saúde mental e a sua saúde emocional. E é claro, a saúde física também. E eu lembro que eu tenho, no caso são 4 irmãos na minha casa, na casa dos meus pais, contando que estão todos já bem adultos, mais nova tem 40 anos e é a caçula. Então já tem irmãos aqui com cabelo branco, já ficando careca, e a vida continua. Eu quero dizer para você, antes de iniciar o meu testemunho, que Deus, Ele tem restituição para toda a humanidade. E nós estamos contando os nossos dias, e cada dia que passa vai ficando mais difícil, e as pessoas não vão conseguir compreender, vai ser mais complicado compreender a realidade da natureza humana, porque ela está sendo deturpada desde a queda de Adão, desde quando Satanás ele foi expulso, quando ele foi enviado, tirado, na verdade, do céu. Ele ficou com muito ódio de mim e de você, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E essa pessoa que você está vendo aqui é uma mulher que agora age como uma mulher e que tem orgulho do que Deus fez. Eu tenho orgulho do que Deus fez comigo, dele ter me formado esta mulher que eu sou hoje, com um caráter transformado, com o poder de Deus, um caráter que foi modificado, que foi perdido, durante a minha jornada, durante os anos da minha vida de crescimento, por ter sido por dentro de mim se sentir rejeitada, por dentro de mim se sentir martirizada, por dentro de mim me sentir também a pior pessoa do mundo. E hoje, a imagem e semelhança do Eterno, eu entendo que eu fui feita com muito amor e que Ele me ama com um amor incondicional, assim também como Ele ama você. Eu tive várias frustrações na minha vida, em me envolver com várias coisas erradas, mas Deus, Ele aprove o Senhor me trazer para a presença dEle, e é claro, eu permiti. A porta, Ele só entra quando a porta é aberta. Quando nós abrimos a porta, Ele entra e Ele faz de morada. E a palavra do Senhor vai dizer: se abrir a tua porta, eu entrarei com Ele, cearei com Ele e Ele também comigo. E se você também abrir a porta para o Senhor,
não endureça o teu coração. Deixa ele transformar a sua vida. Hoje, entendendo que eu mudei a minha vida por desvio de caráter, desvio de conduta, porque eu tinha perdido a minha identidade na minha infância, né? Por tentar ser aquilo que eu queria ser, mas não conseguia. Por eu tentar chamar a atenção das pessoas, mas sempre afastando as pessoas de mim, porque eu me humilhava muito para as pessoas. E eu era uma pessoa muito boba. As coisas que acontecia, eu sempre pegava para mim. E era uma pessoa muito sensível. Sempre carregava todos os sentimentos de dores e frustrações. Hoje acontece, as pessoas elas usam a mídia social para querer mostrar os seus dons, os seus talentos, e vemos ali as moças que ficam fazendo as suas dancinhas, e elas não fazem isso por acaso. Tem um porquê, minha querida. Tem um porquê, meu querido. Tem um motivo deles fazerem isso, né? Porque eles querem aparecer, eles querem se mostrar, eles querem ser reconhecidos. Hoje eu entendo que a nossa imagem, ela precisa ser muito bem usada, muito bem utilizada. Mas infelizmente, as pessoas que agem desse jeito, com suas dancinhas, com roupas sensuais, mostrando seu corpo, ela está mostrando que ela é vulgar. Ela está mostrando e dizendo para os homens assim: você não precisa me respeitar, porque eu mesma não me respeito. Eu não me vejo bem, eu me sinto mal, eu me sinto a pior pessoa do mundo. Então eu estou tentando me mostrar para aparecer, para que as pessoas pelo menos me vejam. Pessoas agem assim, porque a sua vida, ela é muito difícil. A pessoa, ela sofre emocionalmente. E tem pessoas que levam até mesmo ao último extremo, a ponto delas tirarem a sua vida porque não conseguem ser realizadas. Elas não conseguem resolver os seus problemas e não conseguem ser amada da forma que ela quer ser amada. Ela quer chamar atenção, mas ela não consegue. Ela tenta de toda forma. Aí quando vemos notícias que pessoas cometeram suicídio, pessoas que entraram em depressão profunda, é porque o negócio já estava feio. Então eu vou dizer para você uma coisa: se tem alguém na sua região, perto de você, que está desse jeito, que você sabe que não está indo bem, que não está certo, que você sabe que tem alguma coisa errada, procura. Senta e conversa com essa pessoa. Se ela aceitar ajuda, procure um profissional da área, um terapeuta, um psicanalista, um pastor, um mentor espiritual para ajudar essa vida. Amém? Não ignore a chamada. Não ignore. E se você também estiver com problemas emocionais, se você estiver com depressão, não fique aí depressivo. Não fique aí se martirizando ou sentindo dor. Porque as pessoas, você vai falar assim: eu não preciso falar para ninguém. As pessoas não vão me entender mesmo. Vai ter gente que vai te entender sim. Vai ter gente que vai te ajudar sim. Porque hoje Deus está preparando, separando pessoas para trabalhar nessa área. Eu sou uma pastora que trabalha nessa área. Trabalho com cura, trabalho com libertação hoje. E você vai entender o porquê que eu trabalho com isso hoje, se você ficar aqui e ouvir o meu testemunho, que é bem forte. É bem forte. E era para eu ter descido a sepultura e eu não desci a sepultura. Mas Deus teve misericórdia de mim. Bom, quero explicar aqui por que o desvio de caráter, de conduta, por que a personalidade, né, diferenciada, por que caráteres familiares que envolvem pessoas, levam pessoas a cometerem erros, levam pessoa à fornicação, levam a pessoa a envolvimento de drogas alucinógenas, leva a pessoa ao vício do cigarro, da bebida, e leva a pessoa também ao homossexualismo. Satanás, ele nos odeia. E ele quer modificar aquilo que Deus fez. E muitas pessoas hoje, eu já vi terapeutas, né? Na verdade, não sei se eu vi, foi um dos terapeutas, que ajudam pessoas nessa área, mas ela é lésbica. E eu sinto muito em dizer, isso é desvio de caráter. É porque ela acredita que ela pode ficar com mulher. E que isso não traz problema, ela precisa encontrar a sua verdadeira identidade. Ela não encontrou.
embora eu trabalhe com isso, ela ainda não conseguiu encontrar, porque quando nós encontramos a nossa verdadeira identidade, entendemos quem nós somos de fato, desde o nosso nascimento, a gente, mulher não fica com mulher e homem não fica com homem. Embora isso também tenha ação demoníaca, não podemos simplesmente separar tudo, nós temos que entender, né? O terapeuta e o psicanalista trabalham com pessoas e às vezes a gente trabalha com pessoas que não são cristãs e a gente tem que respeitar, né, a decisão dela de que ela não quer ser cristã, e a gente tem que trabalhar a questão de problemas emocionais da psique dela, tá? Mas a maioria das pessoas, ou quase todas as pessoas que eu converso, são pessoas com desvio de caráter, de conduta, e pessoas que já ouviram falar de Jesus, pessoas que já aceitaram Jesus como Salvador e se desviaram, e pessoas que estão com problemas, que são da igreja e que estão com problemas. Até hoje, eu não conversei com ninguém que não seja uma pessoa evangélica. Na verdade, conversei, mas não cheguei a ajudar pessoas assim. Então, a maioria das pessoas, nós vemos assim, classes de pessoas, vamos dividir isso aqui, classes de pessoas, pessoas que não são cristãs e pessoas que são cristãs. Nós, terapeutas, psicanalistas, temos a obrigação de respeitar. Isso é ética. Temos que respeitar o nosso paciente, porque se ele falar, eu não quero que você fale de Deus para mim, então nós temos que respeitar e tratar a área emocional e a psique dessa pessoa. Embora seja muito complicado, eu como pastora, né, trabalhar com pessoas assim, ainda assim eu tenho que respeitar. Então, eu nasci, né, no berço aonde a minha mãe, ela fumava e bebia, e aonde o meu pai era alcoólatra também, era viciado na bebida e fumava muito. E crescemos, né, ali numa casa, num ambiente de briga, de confusão, aonde mamãe lavava roupa, passava roupa, carregava trouxa de roupa na cabeça. E a gente sabe o quanto é difícil para a mãe. Eu que sou mãe hoje, a gente sabe o quanto é difícil criar uma criança, criar uma pessoa. Porque nós mães, a gente se dedica muito aos nossos filhos. E embora existem muitos pais que se dedicam, mas não são todos. A cabecinha do homem, ela é diferente da cabecinha da mulher. Ele foi feito de um jeito, a mulher foi feita de outro jeito. E temos que respeitar o limite de cada um. Então, lembrando aqui, eu teve ação demoníaca, teve pacto que eu fiz. Entrei no mundo do homossexualismo. Vivi, né, como um cachorro atrás de uma mulher. E não tive só ela, tive vários relacionamentos da mesma linhagem, que é a área, né, feminina. Tive vários relacionamentos com mulheres, com outras mulheres. E nunca consegui me sentir tão realizada quando eu estava com a menina a qual eu amei muito. E esse amor é um amor que não vem de Deus. Esse amor é um amor que vem de desvio de caráter e de conduta. É um amor que vem de problemas emocionais e que por algum motivo a pessoa se envolveu nesta área. E eu aprendi muito na área do homossexualismo. Eu aprendi muito. Embora estivesse lá fora, Deus permitiu com que eu me tivesse contato com pessoas que também estavam na presença de Deus e que se afastaram. E que estão no homossexualismo, estavam. E até hoje pessoas estão. A pessoa a qual eu amei muito, até hoje, ela vive no homossexualismo. Também era missionária. E eu, na época, era uma missionária que se afastou dos caminhos do Senhor. E hoje eu contando experiências, eu quero dizer para você, nós estamos no século 21, estamos no ano de 2024, estamos no início, né? Estamos no mês de fevereiro, e quase acabando o mês de fevereiro, e daqui a pouco dezembro vai vir e vai passar assim, a gente não vai perceber. E aí eu pergunto para você, o que você já começou a fazer nesse ano de 2024? Qual é a sua motivação deste ano? Diante de todas as calamidades e problemas que estão tendo,
né, durante esses anos da nossa vida, qual é a sua perspectiva de vida hoje? O que você tem em mente em fazer? Em quem você confia? Em quem você acredita? Tudo isso vai trazer problemas e desvio de caráter, dependendo daquela pessoa em que nós confiamos, dependendo da pessoa que nós convivemos. O sujo, quando ele anda com o sujo, ele se suja mais. E a pessoa que é limpa, quando ela anda com pessoas limpas, ela se limpa mais. Porque a intenção é ela manter a purificação da sua vida. Ela manter a imagem, que é a imagem, a semelhança de Deus, que é a imagem correta hoje. Essa pessoa que você está vendo hoje. Quando eu era novinha, os meus pais, eu cresci com os meus pais, com a minha família sendo problemática. A minha mãe entregou a vida dela para Jesus e começou a caminhar com os filhos para a igreja. Meu pai bebendo, fumando, gastava o dinheiro com a bebida, recebia e ia direto para o bar beber. A minha mãe sofreu muito porque teve que trabalhar cuidando da gente. Meu pai não fazia nada, não dava nada. Ele era um homem inútil. Ele era um marido inútil. Ele era um pai inútil, porque ele não tinha utilidade para a nossa família, utilidade nenhuma. E eu apanhava muito, porque como a irmã mais velha, eu tinha que cuidar da minha irmã, eu tinha que arcar também com as consequências quando a minha mãe me dava ordens. E eu sofria muito, porque a minha irmã aprontava e eu apanhava no lugar dela. E é sempre assim, né? Isso acontece mesmo. O mais velho, ele paga pelo mais novo, porque a gente tem obrigação de cuidar dos nossos irmãos, não é assim? Então, amado, eu vou resumir bastante aqui, porque já estamos aumentando o nosso tempo. Resumindo aqui, eu vou dizer para você que na minha infância eu joguei futebol, joguei vôlei, eu andava com homem, andava com menina também, mas eu não gostava de boneca. Eu já tinha o desvio, né? Por causa das dores e frustrações na família, vendo meu pai e minha mãe brigando, vendo a minha mãe expulsando meu pai de casa porque ele estava bêbado e ela não deixava ele dormir dentro de casa. Ele dormia na varanda, dormia do lado de fora. E a gente cresceu desse jeito. Até que com 15 anos de idade, eu tive o meu primeiro ato sexual. Por causa desse desvio, eu tinha, gente, sonhos eróticos. Eu sonhava com demônios. Esses demônios me visitavam muito. E na minha infância, eu ouvia sempre bater no portão e sempre ouvia bater na porta da casa da minha mãe. E quando batia, eu falava com a minha mãe que estava batendo na porta. E ela ia olhar e não tinha ninguém. Ela falava, não tem ninguém, você está ouvindo demais. Só eu ouvia as batidas. E aí eu ouvia me chamar pelo nome, me chamar Sara. Era voz de homem e voz de mulher. Me chamavam pelo nome. Não era ninguém. Na verdade, eram demônios. E desde a minha infância, eu comecei a ser perseguida. Porque eu estava muito sensível, sofrendo, né? E eu tinha sonhos horríveis. Às vezes eu deitava na cama, eu fechava o olho para dormir. Eu via, não estava dormindo, não estava sonhando. Eu com o olho fechado, eu via um imenso abismo. E eu deitava na cama, eu via eu indo para esse abismo e caindo. E quando eu abria o olho, eu voltava ao normal. Isso eram visões que tinha. Não visões espirituais, mas por causa da alma que já estava doente, aprisionada. Uma pessoa que queria ser amada, uma pessoa que não estava aceitando viver naquela família, uma pessoa que estava com um vazio imenso dentro. Os nossos filhos, eles crescem com vazio dentro, porque a nossa casa é um ringue, a nossa casa, ela vira um lugar de brigas, um lugar de bebida, um lugar de vício, um lugar tóxico, porque as pessoas são tóxicas, o pai é tóxico, a mãe é tóxica, o filho ouve palavrões, brigas, gritos dentro de casa, e isso vai trazer também intoxicação na alma dos filhos. E eu falo hoje porque existem muitos desvios de caráter
homens e mulheres no mundo das drogas, no homossexualismo, se extraviando, porque teve uma infância difícil. Porque teve briga, porque às vezes não teve um pai presente, e aí teve também uma separação, e pela falta, o filho ele não quis se casar, e pela falta ele também se envolveu na área do homossexualismo, porque ele não confia no casamento. Então ele achou uma compatibilidade na pessoa do mesmo sexo, e ali a pessoa fala que ama. E hoje fala que a Bíblia é uma doutrina que prende as pessoas ao sentimento, dizendo: eu amo e eu sou livre. Deus é amor e Deus quer que a gente ame. Só que sentimento pela pessoa do mesmo sexo não é um amor verdadeiro. É um amor falso que vem do diabo. Eu deixo claro aqui, não existe, porque são problemas emocionais, coisas que aconteceram no ventre da mãe, e o filho não entende, não sabe por quê, não sabe por que ele está passando por isso, e tem um desvio de caráter. Não falo somente no homossexualismo, mas falo também nas outras áreas, aonde os filhos eles se envolvem no crime, ele se torna um traficante, ele se torna um matador de aluguel, ele se torna um prostituto, ele se torna a pior pessoa possível. Porque desvio de caráter, caracteres do pai, caracteres da mãe. E eu digo para você que eu tive todos esses desvios. Eu só não fui traficante, mas eu usei droga. Eu fui usuária de droga também. Me envolvi com vários homens. A minha vida foi totalmente deturpada. A minha vida foi uma vida inútil também. Eu era uma pessoa inútil. Eu me sentia um lixo. Eu me sentia a pior pessoa da humanidade. E eu não via a minha imagem. Eu tinha ódio de mim mesma, eu tinha nojo de mim mesma, eu tentava me mostrar para as pessoas, mas eu sempre me afundava no erro, eu sempre cometia erros, eu sempre quis mostrar para minha mãe que eu estava ali, eu sempre fazia alguma coisa para mostrar para minha mãe, eu era rebelde, eu sempre cometia algum erro para que a minha mãe pudesse me ver. E tem filhos que fazem isso hoje, para a mãe poder ver ela, para o pai poder ver ele. E eles não compreendem, falam: filho rebelde, você só me dá problema, você é inútil, você não presta para mim. E isso também vai só piorando a vida do filho. A mãe não pede ajuda, não, o pai não pede ajuda, não entende, não compreende, e só vai lançando palavras de maldição. Eu vivi isso, até compreender que Deus me amava e que eu precisava perdoar os meus pais. Eu tinha a mesma conduta que a minha mãe, que era gritar o tempo todo, porque eu queria que as pessoas me escutavam. Então, quando tinha briga, eu gritava. Eu brigava com homem na rua, na escola. Era raro eu brigar com uma mulher, porque as minhas brigas eram muito violentas. Eu não brigava como uma mulher briga. Eu brigava como um homem briga, que era dando voadora, que é desmaiando. Os meus socos, além de mesmo que eu fosse magrinha, raquítica, os meus socos eram potentes, porque a força não vinha de um braço de uma pessoa de carne e osso pela fraqueza, mas vinha de dentro. Eu buscava força dentro de mim, porque eu era uma pessoa problemática. Os meus pais não entendiam. A minha mãe não entendia o porquê que eu era rebelde. A minha mãe não entendia o porquê que eu chamava atenção. E ela só lançava palavras de maldição sobre a minha vida. E ela dizia assim comigo: você vai sofrer muito. Você vai ter filho, e o seu filho vai fazer com você pior do que o que você faz comigo. Palavras de maldição. As palavras que são lançadas, nós recebemos ela porque vai na nossa alma. Ela entra na nossa alma e a gente sofre por causa disso. Mas Deus tem cura para a tua alma. Deus tem libertação para a tua alma. Eu quero dizer para você hoje que o Senhor me transformou e hoje eu sou exemplo de vida para outros. Embora ainda usam o meu passado para querer jogar na minha cara, isso não me machuca, isso não me fere, porque eu sei em quem eu confio. Eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que Ele se manifestará, e eu sei que um dia eu receberei um corpo de glória, e eu sei que eu irei junto ao Pai. Volta pra casa,
Volta pra igreja, rasga no peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, vem sem reserva. Esqueça o passado, ele apagou. Mas volta pra casa, te presto o meu ombro. Ei, Jesus, ele chama você para voltar para casa. E você que ainda não se entregou para o Senhor e vive essa vida, quer que as pessoas vejam você, independente da idade que você está hoje, o Senhor, ele tem uma cura para você. Não é o remédio da terra que vai curar. A homossexualidade tem cura para você. Eu falo porque eu fui curada. Mas essa cura, que for falar de cura gay, existe uma cura para a tua alma. E o Senhor quer restituir a tua identidade. O Senhor quer restituir a tua vida. O Senhor, ele te ama. Isso, mulher que vive com mulher, é desvio de caráter. Mulher que vive com mulher é fazer o que o diabo quer. Porque Deus fez homem e mulher. Deus fez macho e fêmea. O homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Se unirá a uma mulher. E ali eles estarão unidos numa só carne. Em volta da sua mesa estarão os frutos, que são os filhos. Esta é a família que Deus criou. A outra que diz que é família, homem com homem, mulher com mulher, foi invenção de Satanás. Para quê? Para destruir a imagem e a semelhança de Deus. Ele quer destruir a tua identidade. Ele quer acabar, anular, queimar a sua identidade própria. Aquilo que Deus fez você homem, Deus fez você mulher. Deus não errou quando ele fez você. Ele te fez com muito amor. Ele se dedicou em fazer você. Você homem, você mulher. Ele não errou quando ele fez a gente. Deus, ele é perfeito em tudo. E ele fez tudo com amor, para que eu e você pudesse também desfrutar nessa terra do bom e do melhor. Jesus te ama e ele te chama para uma nova vida. Ele te chama para uma restituição, para uma transformação do caráter dele em você, para uma mudança de vida. E essas igrejas que existem de homossexualidade, isso aí é levar você para o inferno. Isso aí é doutrina satânica, é coisa do diabo. Ei, eu falo para você, com toda a certeza da minha vida. Você acha que essa pessoa que você está vendo aqui não foi transformada, não foi mudada, não foi modificada? Eu tive meu cabelo corte surfista. O meu cabelo foi corte surfista. A minha roupa era vestimenta masculina. Toda, da cabeça aos pés eu vestia masculino. Até a cueca era masculina. Até a peça íntima, que era a cueca, era masculina. Eu não usava sutiã, eu usava um top. Para amassar os meus seios, para não mostrar que eu tinha. Porque eu andei totalmente masculina. Porque a minha identidade, ela quase foi queimada. Mas Deus não permitiu. A minha identidade foi restituída. E o Senhor me trouxe de volta à vida. Eu quero dizer para você que quando eu, na minha sendo chamada, eu era chamada pelo nome, esses homens e essas mulheres que são demônios que me chamavam o tempo todo. Um dia eu fui abrir a porta da sala da casa da minha mãe. Eu abri a porta e perguntei: quem está me chamando? Quando eu abri a porta, eu abri para eles entrarem. E comecei a ter sonhos eróticos. Eu sonhava com demônios. Eu sonhava tendo relação sexual com homens. Eu sonhava tendo relação sexual. E de início veio, eu vou falar aqui, não tem problema, é o meu testemunho. Eu tive na minha vida a pombagira rainha, a pombagira cigana e a sete saia de início. Todas elas numa fase, eu tive mudança de roupa. Cada uma era um tipo de roupa, batom, até os tipos de brinco. Era tudo do jeito delas. Cada um tinha a sua raiz, demoníaca, em questão da vestimenta, da forma que elas atuavam. Então eu andava na rua e eu tinha relação sexual com demônios. Eu dormia e eles me visitavam,
de madrugada e eu tinha relação sexual com eles. A ponto de eu acordar com o meu corpo todo suado e eu acordar toda molhada. Eu tinha de verdade. Eu tinha contato com eles no mundo espiritual. Eles me tocavam, eu sentia eu sendo tocada. Eu sentia o ato sexual. E isso é muito doloroso eu estar falando. Hoje eu sou casada. E eu tenho uma filha linda, um filho lindo, eu tenho 3 filhos lindos. O meu primeiro filho, para você entender, o meu primeiro filho, eu tive com 17 anos. Com 18 anos eu engravidei aos 17. E eu fui rejeitada pelo pai. A criança foi rejeitada pelo pai, meu filho foi rejeitado. A minha mãe ficava endemoniada quando me via grávida. Ela ficava endemoniada e ela queria avançar em mim. Eu tinha que sair todas as manhãs com a pessoa que era casada, namorada, que era amigada com meu irmão. Eu saía com ela todas as manhãs cedo para não apanhar da minha mãe, porque o olho da minha mãe virava. O olho da minha mãe ficava vermelho, se transformava, a pupila dela dilatava. E ela queria me matar, porque ela não conseguia olhar para mim. Ela ficava endemoniada quando ela me via. E eu grávida do meu primeiro filho. Foi doloroso o que aconteceu comigo. Foi doloroso. E eu fui levada ao homossexualismo depois de um tempo. E aí, quando meu filho teve 1 ano, eu fui para a igreja. Na verdade, eu fui para a igreja antes. Eu confessei Jesus como o Salvador da minha vida. E depois voltando a estudar, depois que meu filho nasceu, eu tive um relacionamento com um rapaz, a qual foi o primeiro amor que eu tive. O primeiro rapaz que eu amei, muito, muito. Mas infelizmente, eu traí ele uma vez. Eu nunca mais consegui recuperar esse relacionamento. Nunca mais. Eu era uma menina muito nova. Eu não tinha entendimento da vida. Eu não sabia o que era valorizar. Eu não tinha os meus pais para me ajudar. Eu só era julgada e condenada. Eu era a pior da família. Eu era a problemática da família. E eu queria que a minha mãe me visse. E eu sempre fazia errado. Eu cometia erros atrás de erros, tentando chamar a atenção dos meus pais. Isso só foi piorando. Perdi esse namorado por uma mulher que lançou palavras de maldição em línguas, espírito de engano na minha vida. Ela profetizou em línguas no meu ouvido. E eu, muito inocente, eu achei que ela era diferente. Ela é ser diferente. É mulher também problemática. E ela quer que as pessoas dêem atenção a ela. E ela age como se as pessoas tivessem que olhar para ela. O foco é ela. Hoje ela está casada com esse rapaz. Hoje eles têm 3 filhos. E aí a vida dela para lá com a família. E a minha vida com a minha família. Mas eu custei recuperar. E eu tive tanto problema por causa desse sentimento. E aí Deus colocou uma mulher na minha vida. Era minha mãe espiritual. Que me ajudou no processo difícil de rejeição. Por causa do relacionamento. E tudo foi ficando pior. Só que eu comecei a fazer louvor na igreja. Comecei a receber dons. Comecei a ter talentos. E uma pessoa muito nova. Eu comecei a fazer a obra de Deus. Louvar. Queria ser cantora. Queria gravar CD com a Cassiane. Eu recebi o convite para gravar CD com a Cassiane. E Deus não permitiu. Porque era uma cilada. E quando eu fui descobrir, a missionária que era tirada da Cassiane faleceu. E o Senhor disse que eu estaria nas mãos de qualquer pessoa lá. E que eu não ia conseguir sobreviver. Que ele tinha uma obra na minha vida que era diferente. Então eu saí de lá, fui para a Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, eu fiquei noiva de um rapaz. E noiva de um rapaz. Eu fui muito maltratada por ele. Esse rapaz me maltratou muito. Eu fui fiel a ele do início ao fim. Eu tive uma traição só. Traí uma vez para nunca mais. E infelizmente,
por causa de olhar para os meus pais, eu via a imagem dos meus pais brigando. E eu me sentia a pior pessoa. Eu olhava para mim e falava, eu nunca vou casar. Eu tinha medo de me casar. E eu procurei encontrar nos homens o amor que eu precisava do meu pai e da minha mãe. Muitas pessoas fazem isso. E eu digo para você, procure ajuda. Procure ajuda. Porque Deus, Ele quer restituir a tua vida. Você não precisa arrumar um relacionamento só para você ser amada. Deus te ama. E Ele quer mostrar para você quem realmente você é. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer que você perdoe o teu pai, quer que você perdoe a tua mãe. Ele quer que você perdoe a si mesma. E descubra que Ele te ama. Você é imagem e semelhança, você é obra-prima dEle. E Ele te ama incondicionalmente. Ele quer que você encontre a sua verdadeira identidade. Ele quer que você descubra quem você realmente é. Então, as partes mais difíceis da minha vida que eu vou contar depois, não saia daí, porque é um testemunho muito forte. Eu tive contato com espíritos malignos, que foi a minha família. A minha mãe dizia assim, se você casar, você vai sofrer muito, o teu marido vai te maltratar. Ela falava assim, o teu marido vai te maltratar, vai te bater, você vai sofrer na mão dele, e os seus filhos vão te dar muito trabalho. E foram só palavras de maldição. Eu me olhava no espelho e me sentia a pessoa mais feia do mundo. Esses dois dentes aqui, ó. Eu tenho dentinho aqui, isso que é de família. Esses dois dentes eram encavalados, todos pra frente. Eu não sorria. E quando eu sorria, as pessoas riam de mim. Eu tinha vários apelidos. Vários apelidos. Quando eu me olhava no espelho, eu me sentia a menina mais feia do mundo. Mas aí eu passava batom por causa das pombageiras, eu vestia roupa e chamava a atenção. As pombageiras que estavam em mim atraíam os homens. E o meu filho foi crescendo sem pai. E eu fui amando o meu filho. E eu virei para minha mãe e disse, eu nunca vou tratar o meu filho como a senhora me trata. Eu nunca vou maltratar o meu filho. Eu nunca vou amaldiçoar o meu filho, porque a senhora faz tudo isso comigo. Eu falei, eu nunca vou fazer maldade com meu filho, eu vou fazer diferente do que a senhora faz. E eu prometi isso para mim mesma, que eu daria para o meu filho um amor que eu nunca tive, que eu procurei ter e nunca tive. Às vezes, a gente procura um amor na mãe e no pai, e a gente encontra lá na rua. Não permita, mãe, não permita, pai, que isso aconteça com seu filho. Ei, você que passou por isso, você que ainda tem sentimento de culpa, de rejeição, perdoa o seu pai, perdoa a sua mãe, perdoa as pessoas que te maltrataram, perdoa as pessoas que te fizeram mal, porque é você que está doente e Deus quer te curar. Você é obra-prima de Deus. Você é imagem e semelhança do Senhor. A palavra de Deus no livro de João, capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Não é você levantar a sua mão e confessar Jesus como Salvador e começar a ser uma religiosa, não. A verdade que liberta também transforma a sua alma. A verdade que liberta também leva você ao perdão. Também leva você a ser perdoado por Deus. Leva você a uma nova identidade. A identidade de Cristo no homem. O caráter de Cristo no homem. E a identidade natural que a gente perdeu, às vezes, desde o ventre da mãe. E aí o tempo foi passando. Depois eu tive vários relacionamentos que não deram certo. Vários. Não deram certo. E um dia na área que eu estava trabalhando como missionária, já Deus me usava muito nesse tempo. Deus me usava muito nesse tempo. Eu saí da Assembleia de Deus, terminei o meu relacionamento, meu noivado, porque eu era muito maltratada. Eu terminei o meu relacionamento e aí eu descobri que realmente que ele tinha me traído. Ele me perseguia
E ele falava que eu estava traindo ele, mas eu não estava. Eu fui fiel a ele até o fim, mesmo sendo maltratada. E eu descobri que foi ele que me traiu. Como eu disse, traí uma pessoa só, um homem só na minha vida. Eu nunca mais traí. Eu procurei dar para os homens um sentimento, porque eles precisavam ser valorizados também. Só que eu não era valorizada. Como diz a minha mãe, você vai sofrer muito na mão da pessoa com quem você vai se casar. Você não, se você casar, porque ela dizia para mim, você não vai casar, porque você é uma qualquer. Ela agia como se eu fosse uma vagabunda, como uma qualquer. E eu era uma qualquer, sim. Porque eu deixei ser levada por esse sentimento horroroso, nesse sentimento de dor e frustração, por causa das palavras que a minha mãe lançava para a minha vida. Nem todos levam essa palavra para a alma e fazem aquilo que o pai, ou a mãe, ou a pessoa lança. Mas ela tem problemas e é traumatizada. Ela tem problemas, às vezes, por causa da forma dela agir, da atitude dela, vai demonstrar um desvio, né, emocional por causa da infância. E isso é necessário procurar um terapeuta, um psicanalista para ajudar. Em questão do desvio da personalidade. Procurar também, né, talvez um mentor espiritual para ajudar, porque talvez há ações demoníacas e é necessário repreender isso e fechar as portas, tampar as brechas. E eu tinha muitas brechas. Quando eu cheguei no meu limite, eu na área missionária, eu estava numa outra igreja. Deus me usava muito e tudo que o Senhor me revelava acontecia. Toda vez que Deus me mandava entregar uma revelação, me dava uma visão, sonho, acontecia, tudo acontecia. Deus me usava com muita autoridade. E eu ouvia a voz do meu pai. Um dia, eu conheci uma moça. E essa moça estava no mesmo ministério que eu. E essa moça, eu fui entrar em contato com a pastora, com a minha antiga pastora no ministério, para falar que não dava para mim ir no culto, porque estava chovendo demais, eu estava sem sombrinha. E essa pessoa atendeu, e ela falou, eu vou te buscar. E ela veio na minha casa buscar, na casa dos meus pais me buscar. Infelizmente, ali teve o primeiro ato sexual. Ali teve o primeiro ato sexual do homossexualismo. Entre eu e essa moça. Fomos para a igreja. Na cara de pau. Eu nunca mais fui a mesma. Porque consumou. Foi um ligamento de almas. Eu fui aprisionada a essa menina no mundo espiritual. Foi carimbado no inferno essa ligação de almas entre eu e essa mulher. Eu quero dizer para você que está maziado, quando você tem um ato sexual, existe o coito, a ligação no ato sexual entre você e seu namorado. Você pode estar namorando, quando há o ato sexual, quando a pessoa mora com a outra pessoa que não é casada, ali libera uma maldição. Você é aprisionado daquela pessoa no mundo espiritual. Isso é aprisionamento de almas. Porque no casamento, quando a palavra de Deus vai falar, o homem ele vai se unir à sua mulher e vão se tornar uma só carne, vai falar do ato sexual. Vai falar da ligação que eles vão ter, como se fosse uma pessoa só. Então, existe maldição que a pessoa recebe. E quando a pessoa ela namora com um, namora com outro, ela vai ligando todas as outras pessoas anteriores à outra que ela está atualmente. Deixa eu explicar aqui. Isso é batalha espiritual, tá? Isso é ligamento de almas, ok? Não estou falando do nada. É conhecimento que eu tive, né? Conhecimento que eu tive, experiências que eu tive hoje trabalhando com batalha espiritual. Eu entendo bastante o mundo espiritual. Eu sei o que é aprisionamento de almas, eu sei o que é ligação de almas. Então, deixando claro aqui para nós, quando você namora com uma pessoa, você tem um ato sexual com a pessoa, você liga a sua alma à alma dela, por causa do sangue, do coito,
por causa do rompimento, por causa do ato sexual, por causa da troca de fluidos na área sexual. E aí você termina com esse namorado, você vai namorar com uma outra pessoa, aí você tem o ato sexual com essa outra pessoa. A primeira pessoa está ligada a você, e aí você liga a segunda pessoa, já são 3 ligados no mundo espiritual. Isso traz maldição. Tem pessoas que estão ligadas, às vezes namora 4, 5 vezes, com 4, 5 pessoas diferenciadas, termina com um, vai pro outro, termina um, vai pro outro, termina um, vai pro outro. Você vai ligando. É como se fosse uma família, é como se você estivesse numa casa com todas essas pessoas e vivendo na mesma cama. É o ato sexual. No mundo espiritual há essa ligação de almas. E isso é maldição. E se você se casa com uma pessoa e não quebra essa aliança, essa maldição, você não desliga no mundo espiritual, você tem problemas no casamento. Talvez se nascer um filho, pode nascer um filho com problema, com desvio. Isso é por causa da maldição. É como se fosse uma lesma que vai passando e deixa no seu rastro. E aí quando vai ver lá atrás, você vai ver a lesma e fala assim, olha, eu te vi lá atrás, tem o seu rastro lá atrás. É isso, eu estou dando uma explicação para a gente compreender um pouco. Isso não é heresia, isso não é balela. Isso é ligamento de almas. Tá bom? Se você tem esse problema, se não foi quebrado, mas eu casei e quebrou. Não quebrou não. Você levou todas essas pessoas na cama junto. E por isso existem problemas. Pode haver problemas na sua vida. Pode, talvez, não na área sexual, mas pode haver problemas na área material. Pode haver problemas com os filhos. Tá? O filho pode receber uma maldição por causa disso. Porque é porta aberta, é brecha. Você não fechou, você não desligou, não apagou a vela, não desligou, não anulou no mundo espiritual. Você simplesmente saiu da vida dessa pessoa aqui em matéria, mas a sua ligação, o seu fluido ficou naquela pessoa. E no mundo espiritual é um aprisionamento. É como se vocês estivessem numa cadeia. Ali não tem os presos. É como se você estivesse numa cadeia espiritual. E todas essas pessoas, é como se um monte de presos estivessem na mesma cadeia. Uma cadeia em matéria, a gente vê que muitos presos estão ali. 15, 20 presos na mesma prisão. E ali a pessoa é assim. Você e as outras pessoas estão como se estivessem numa cadeia terrena, mas no mundo espiritual está ligando, ligação de almas. É necessário abrir a boca, é necessário liberar isso para quebrar no mundo espiritual. Os demônios, ele tem legalidade na vida dessas pessoas até hoje, quando não é quebrado. Amém? Bom, continuando aqui, gente. Eu entrei nesse mundo do homossexualismo. E essa pessoa me visitou um dia na minha casa, na casa dos meus pais. E ela estava totalmente transformada. Um dia eu entreguei, foi lá na esquina, é uma encruzilhada, na esquina da rua da casa dos meus pais. E eu falei que eu ia voltar dali. Ela virou para mim e falou, como 2 e 2 são 4, você ainda vai ser minha. Ali eu repreendi e disse, não, porque é errado. Eu não vou aceitar isso. E aquela menina começou a investir em mim. E os demônios que estavam nela, né, entrou, fez um trato com ela. E ela liberou. Ela fez um pacto, né? E eles entraram na vida dela. E ali eu comecei a envolver com ela, não sexualmente, mas me tornei amiga dela. Depois de um tempo, eu vou resumir, depois de um tempo, eu comecei a ter contato com demônios através dela. E eu conheci o tal chamado Exu Capa Preta da Morte. Eu era fascinada por ele desde a minha infância. Voltando um pouco atrás, quando eu estava andando e as pombagiras estavam comigo, eu via alguém atrás de mim, mas quando eu olhava não via ninguém. Era o Exu Capa Preta da Morte, ele era meu guarda-costas nessa época. Eu sabia que tinha alguém andando comigo em todo lado, mas eu não conseguia ver quando eu virava as costas. Assim eu via a sombra dele quando eu olhava assim, mas virando para trás eu não conseguia ver. Não me era permitido ver. E aí depois de um tempo eu o conheci pessoalmente. Eu vi ele, eu vi os seus olhos, vi a sua roupagem, vi tudo. Eu vi ele e eu me apaixonei loucamente por ele.
me apaixonei pelo Exu, capa preta da morte. É doloroso. Lembrando que a minha mãe disse que eu nunca me casaria e que se eu me casasse, eu ia sofrer. Eu não tinha intenção de me casar com homem nenhum. Eu só estava com desvio de caráter e de conduta. Eu só estava com a minha vida emocional totalmente abalada, destruída. E eu odiava a mim mesma. Só que eu queria ser reconhecida, eu queria que as pessoas me vissem. E aí, essa menina, ela lutou para ficar comigo. Eu vou deixar mais resumido ainda, para a gente encerrar isso aqui. Eu quero dizer para você que Deus ele vai transformar a vida de pessoas aqui. Eu tenho certeza que o meu testemunho era para a transformação de vida. Ele muda a vida do homem. Se você quiser, ele pode transformar a sua vida. É claro, ele não promete fazer com que você deixe de sentir desejo pela outra mulher no dia seguinte, mas ele vai transformar você aos poucos. E quando chegar lá na frente, você não vai sentir nem saudade mais, você não vai sentir mais desejo e você não vai sentir vontade mais, porque você vai encontrar a sua identidade natural, que foi o que Deus te fez, a imagem e semelhança dele. E ali, tendo contato, ele começou a me visitar. E eu, assim, fizeram um jantar, nós fizemos um jantar. Eu marcava pra gente se encontrar e a gente se encontrava tudo na casa dessa moça. A gente tinha momentos, assim, muito bons, eu gostava de conversar com ele. E nessa época eu comecei a conhecer outros demônios. Cada dia se apresentava um para mim. E ele chegava, esses demônios chegavam e falavam: o meu nome é tal, eu trabalho nisso e nisso e nisso. Tinha uns que eram horrorosos, que eu falava: você é muito feio, vai embora. Mas eles se apresentavam a mim. Conheci vários demônios. Conheci vários. Conheci demônio com cachorro na mão. Conheci demônios que tinham o cabelo todo esgandaiado. Conheci demônio da forma que ele é, da forma que ele trabalha, tá bom? É da forma que ele trabalha. E eles davam o seu nome real, tá? Tinha alguns que tinham nome fictício. Para quê? Para que as pessoas pudessem entender que era uma pombagira. Mas os Exus não. Os Exus, todos eles tinham o nome próprio, que era o malandrinho. Chegava para mim e falava: eu sou o Exu malandrinho. Que era a Mulambo, que falava: eu sou a pombagira, a Exu Mulambo. Tinha outro que falava: eu sou o demônio tal, demônio tal, demônio tal. Então eles se manifestavam e falavam o nome deles e falavam o que eles faziam. Eu tinha contato com eles diretamente. E através dessa moça, que o corpo dela era totalmente aberto, o meu não, o corpo dela era totalmente aberto. Aí depois entrou uma pombagira na minha cabeça e começou a trabalhar na minha mente. Porque eu pedi ao Espírito Santo que se retirasse de mim. Gente, foi a parte mais dolorosa da minha vida. Foi ficar sem o Espírito Santo, porque eu experimentei essa presença maravilhosa. E eu fiquei sem o Espírito Santo porque eu queria demônios no meu corpo. Olha que ponto que nós chegamos. E eu cheguei a devotar a minha alma à Trindade Satânica numa encruzilhada. Eu cheguei na encruzilhada e eu me devotei a essa Trindade Satânica. Eu citei a Trindade Satânica e devotei a minha alma a eles. Eu imagino Deus chorando, o Espírito Santo lamentando por isso. Porque uma vez que você experimenta a glória de Deus sobre a tua vida, uma vez que você experimenta a presença de Deus sobre a tua vida, você sabe como é que você ouvir a voz de Deus e Ele te direcionar. Ele está com você num momento difícil da sua vida. E eu falei: Espírito Santo, eu tinha tanto medo de blasfemar, mas eu falei: comecei, Espírito Santo, eu quero que o Senhor se retire do meu corpo, porque eu quero dar espaço para os demônios entrarem. E eu comecei a falar, comecei a pedir. E eu fiz pacto de sangue.
Eu fiz pacto de sangue. Foi doloroso, mas eu estava revoltada. Eu comecei a sentir ódio, porque eu não sentia ódio. Eu não sabia o que era ódio. Eu comecei a ter sentimento de ódio, a desejar a morte das pessoas que me maltrataram, que se levantaram contra a minha vida, que eram de ministérios. Comecei a sentir ódio. Eu tinha raiva da minha mãe, porque a minha mãe lançou muita palavra de maldição. Eu tinha raiva do meu pai, porque o meu pai era inútil dentro da casa, dentro da nossa casa. Meu pai só tratava a gente com desprezo, não por palavras, porque ele nunca foi de usar palavras, mas ele era na dele, cometendo os erros dele. E a gente sentiu falta do nosso pai. Mesmo morando na nossa casa, a gente sentia falta do nosso pai. A gente sentia falta. E talvez você se encontrou nessa situação e hoje você está com desvio de caráter. Talvez por causa da vida que você viveu na infância com seus pais. Deus tem cura para você. E não se preocupe, gente, porque a gente se emociona pelo que aconteceu, tá? Hoje eu sou uma pessoa liberta. Eu tive conserto com meu pai e com a minha mãe. E hoje eu trabalho com isso. Amém? E eu ali, pedindo o Espírito Santo, ele se retirou e nós fizemos o pacto de sangue. Ela pegou uma galinha, cortou o pescoço da galinha e fizemos vários pontos. O Exu Capa Preta da Morte entrou no corpo dessa menina e começou a tocar no meu corpo. Pegava, molhava o dedo no sangue da galinha e pontuava na nuca, na ponte, na cabeça em cima, nos pontos principais do corpo, né? Atrás, nos pés, em cada ponto ele pingava para abertura do meu corpo. E ali foi feito o pacto. E eu abri a boca, né, fazendo o pacto, né, aceitando eles, para que eles pudessem ser a minha família. E eu amei o Exu Capa Preta da Morte, esse demônio. Eu amei muito ele. Eu era louca por ele. Louca por ele. Eu tinha relações sexuais com ele. Tanto fora do corpo dela, tanto dentro do corpo dela. Quando ele estava no corpo dela, eu tinha relação com ele. Quando ele estava fora do corpo dela, ele me visitava nas madrugadas, eu tinha relação com ele. Como eu falei com você no início, que eu tive no início com vários demônios que me visitaram, quando eu era mais nova. E ali eu me casei com ele na mata. E casando com ele na mata, foi uma mata preparada, foi um lugar preparado. E ali tinha vários demônios ali presente para consumar o meu casamento com ele. E eu tive um nome. O meu nome, eu fui chamada de Dara. Ele escolheu esse nome, Dara. E depois disso, eu fui mais visitada ainda pelos demônios. Eu fui visitada por um monte de demônios. E eu e ela ia no centro de candomblé, de macumbaria. A gente ia, e ali eu queria me desenvolver. Só que para mim aquilo ali era muito pouco desenvolvimento, era muito pouco. Eu passei pelo passe, fiz o passe, né? Fui para desenvolver, comecei a desenvolver para que outros pudessem entrar, né? Ali dentro da Umbanda, né? E só que aquilo ali era pouco para mim. Eu falei, para que eu vou fazer isso se eu tenho eles como minha família? A gente ia para se divertir, mas eu tinha. E quando eu aprontava com ele, eu ainda não estava namorando com essa menina. Eu tive o primeiro ato com ela, mas não estava namorando com ela. Mas quando eu aprontava com ele, eu sofria as consequências, porque eles não aceitam o erro. Eu era mulher dele, eu tive que casar com ele. Eu não poderia ficar com mais ninguém. Eu era casada com ele. Então, passaram-se um tempo, essa menina começou a namorar com uma moça. E essa moça é usuária de droga. E a gente já sentia vela e tal, devoção a
Ademonte e tal, aquela coisa toda. Ela começou a namorar com essa moça, eu não tinha nada com ela ainda. E namorando com essa moça, eu comecei a ficar com ciúmes. Falei, que é isso? Eu não tenho esse tipo de sentimento, não posso dela, que é isso? Aí, um belo dia, o meu ex-marido, o Capa Preta da Morte, me visitou e falou comigo, olha, a namorada dela tá no hospital. Eu perguntei o que é que aconteceu. E ele disse, deu overdose de tanto usar droga. E agora a gente está tentando levar ela, mas tá difícil. Ele, deixa eu já volto. Ele foi e depois voltou. Ele falou, tá difícil, ela tá resistindo na mente dela. Eu não tô conseguindo levar ela, tá difícil. Ela tá resistindo. Eu perguntei, você quer ajuda? Eu vou te ajudar a descer ela. E ele falou, o que você tem para me dizer? Aí eu falei, você vai fazer ela entrar em coma. Vai entrar no subconsciente dela. E vai trabalhar na mente dela, no subconsciente dela, fazendo ela desistir de lutar. E ele até então não tinha feito isso. E aí depois ele voltou lá e fez isso. Quando ele voltou, ele me deu um tapa, me deu um beijo. Ele falou assim, consegui. Obrigado pela ajuda. Eu me lembro de Davi. Davi, quando ficou com Batseba. E Davi queria fazer de tudo para se livrar do problema, porque ele engravidou ela. Ele não conseguiu, porque o seu amigo, que era o soldado também, era fiel. E aí ele mandou uma carta através de Urias para enviar, né, para quem estava na liderança, lá na direção, para que colocasse Urias na frente da batalha. E ali a espada o matou. Ele foi morto. Eu fiz como Davi. Era como se Davi estivesse lá, como se Davi tivesse matado seu próprio amigo. E aí veio Natan e falou para ele que a espada jamais se apartaria da sua casa. E ali a gente já sabe da história, o que aconteceu. Eu fiz a mesma coisa. Eu cometi um ato de morte. Eu ajudei ele a matar essa moça. É como se eu tivesse matado ela com as minhas próprias mãos. Eu me arrependi muito. Porque foi o primeiro crime que eu cometi. Diante da palavra foi crime. O primeiro homicídio que eu cometi. Aliás, o único. O único. Então, igreja, quando isso aconteceu, ele voltou e falou, agora você é responsável para falar com ele, que a namoradinha dela morreu. E quando a menina acordou, a menina que eu amei acordou, eu falei com ela, eu tenho uma notícia para te dar. E ela falou, o que foi, Sara? Eu falei, olha, sua namorada morreu. Eu falei, você tá ficando louca? O que você tá falando? Eu falei, o Capa Preta falou comigo que ela foi pro hospital, que deu overdose. E ela morreu. Aí, ela brigou comigo. E eu falei assim, vai lá conferir na casa dela. Vai lá conferir. Ela pegou a bicicleta, correu lá na casa da menina. E tava um monte de gente do lado de fora. Portão aberto. Mãe, as pessoas familiares chorando, vizinhos chorando. Ela voltou arrasada. E ela confirmou que a menina realmente tinha morrido. Ela sofreu muito. E eu fui consolar ela. Mas ela sabia que eu não queria nada com ela. Aí eu fui visitada por um outro demônio. Que se eu lembrar eu falo o nome dele. É porque já tem muito tempo que aconteceu isso. Tem muitos anos que aconteceu isso. E esse demônio me visitou e perguntou pra mim, Sara, você já amou uma vez? Eu sim, já amei muito. Eu amei tal pessoa. Ele disse, não, você nunca amou, é porque você nunca fez loucura por ele. Eu falei, mas o amor não leva a pessoa a fazer loucura, coisa errada, não. Mas eu já amei muito ele. E ele falou assim, o que você sente por ela? Que é a moça, não vou citar o nome, tá? E eu falei, ela é minha amiga, eu não sinto nada por ela, é só minha amiga. Eu não gosto de mulher. Ele falou, pois a partir de hoje, você vai passar a gostar dela. Você vai passar a amar ela.
Você vai ficar tão louca por ela que você vai querer até tirar a sua vida por causa dela. Você vai fazer loucuras por ela. Eu ri dele e falei, quem vai fazer isso comigo? Você? Você não é páreo para mim. A minha mente é muito bem segura. E você não vai conseguir, não é qualquer um que consegue fazer isso comigo. E aí, ele bateu no meu rosto e falou, quem disse que vai ser eu? E aí começou a chamar. Ele começou a chamar o nome dos demônios, foi chamando, chamou vários. E aí eu comecei a dar batidas, né, na cama, como se eu estivesse tendo convulsão, né, um ataque. Porque eles entravam em mim, lembrando que eu tinha feito o pacto já. Então eles batiam, entravam em mim, e eu sentia aquele baque. E aí eu perguntei, o que você está fazendo? Você está ficando louco? E ele falou, eu estou chamando quem vai trabalhar dentro de você. Lembrando que já tinha um demônio na minha cabeça. Era uma pombageira, o nome dela era dado como Nádia. Ela estava na minha cabeça aqui, ó, na minha mente, já trabalhando. Já tinha um tempo. E quando isso aconteceu, por último ele falou, agora eu quero chamar as almas. Almas, venham. Aí acabou, veio as almas. Almas são muitos juntos. Eu perguntei, que é isso? Que almas? Ele é as almas, são chamados também. E aí ele falou, me deu um beijo e falou, boa sorte, volto daqui uma semana. E aí começou a trabalhar e tal, comecei a ter alguns rastros, né? Eu olhava para a menina, eu já começava a ver ela diferente, mas eu batia na minha cabeça, dava um tapa na minha cara e falava, não, isso está errado, isso não é certo. Eu falei, você não vai conseguir. E ele voltou depois de uma semana. Quando ele voltou, eu falei, esquece isso, você não vai conseguir. E ele falou, volto mais daqui uma semana. Na rua, eu comecei a ter desejo por ela. Eu andava na rua com ela. Eu já via ela de uma outra forma. E deitava na cama, eu já via ela de outra forma. E aí eu comecei a tocar nela. E um dia eu fui tocar nela, tocar no corpo dela. Ela acordou assustada. Ela, você tá ficando doida? O que você tá fazendo? Eu olhei pra ela e falei com ela, eu quero te beijar. Ela, você tá ficando louca? Você não gosta de mulher? Você é minha amiga, esqueceu? Você é minha amiga, esqueceu? E eu falei, eu tô apaixonada por você. Eu quero você pra mim. E aí começou a batalha. Eu comecei a lutar por ela. E fui lutando por ela, fui lutando. Ela foi criando resistência, porque ela sabia que eu não queria ela. E aí eu fui fazendo coisas por ela. Eu fui dando coisas pra ela, fui fazendo tudo por ela. E aí um dia ela cedeu e a gente começou a namorar. E infelizmente eu era uma pessoa muito largada. E eu acabei traindo ela com uma outra pessoa, com uma outra mulher. E de início eu não senti remorso, não me arrependi, mas depois eu me arrependi, porque eu vi que eu estava perdendo ela. Quando eu vi que eu estava perdendo o Exu Capa Preta da Morte, e quando eu estava perdendo ela, eu cortei meu cabelo. E meu cabelo era enorme, era o cabelo grande, igual da Fernanda Brum. Não era esse cabelo, meu cabelo tá ficando branco, porque tá perdendo a lanolina, então ele tá clareando. E já tem vários fios espalhados na minha cabeça branco, né? Pra você ver o tempo que já passou. Então, eu lutei por ela. Eu virei a cachorra dela. Eu fazia tudo por ela. Tudo. Infelizmente eu traí ela. Quando eu tava me relacionando com meu namorado, que eu amava ele, eu traí ele uma vez. E depois, namorando com essa moça, eu traí ela uma vez. Só que nunca mais eu cometi esse erro. E eu coloquei dentro de mim, nunca mais eu vou trair ninguém. Porque as pessoas não merecem ser traídas, assim como eu não quero ser traído. Eu lutei para que ela me aceitasse de volta. Só que o tempo foi passando. E aí um dia eu fui visitada pela minha mãe espiritual. Eu fui visitada pela minha mãe espiritual. Gente, eu ia nas caminhadas LGBT, eu conheci tanta gente no homossexualismo que era da igreja. Eu conheci tanta gente.
E eu fui tendo experiências umas atrás da outra. Hoje eu sei o que é o homossexualismo. Hoje eu posso dizer áreas aonde demônios atuam, por que a criança nasce e diz que ela nasceu homossexual, por que ela é assim, eu sei dizer, porque eu tive tanta experiência. Deus me mostrou todas as áreas do homossexualismo, por que a pessoa entra no homossexualismo. Eu sei de todos os desvios que levam a pessoa ao homossexualismo. E eu, sem medo de falar, pode chegar qualquer pessoa e perguntar para mim. E se a pessoa sentar comigo, conversar comigo e me falar um pouco da vida dela, eu vou entender por que ela tem esse desvio. Claro, como também estudando terapia e estudando também psicanálise, eu vou compreender bastante. Claro, a gente vai crescendo e vai buscando conhecimento mais, né? Então, nessa área a gente vai sempre buscando conhecimento e aprimorando tudo. Gente, um dia eu estava arrumando na casa da minha mãe e eu fui tomei banho, fui me arrumar e o Jucaba Preto falou comigo assim, não demora. E ele começou a me apressar, foi me apressando. E ele virou pra mim e falou assim, anda logo, anda, ela tá chegando, ela vai chegar. Eu falei, quem? Ele, anda logo, sai logo. E eu fui só me enrolando, porque eu queria me arrumar bem pra me sair. E eu não tinha cortado o cabelo, ficado com corte masculino ainda. E aí eu peguei e saí. Quando eu saí, eu dei de cara com a minha mãe espiritual no portão. Eles ficaram com raiva, porque o Jucaba Preto ficou com raiva porque ele me apressou e eu fiquei enrolando. E ela, na hora que eu abri o portão, eu olhei pra ela, ela falou comigo, hoje você não me escapa. Vamos dar uma volta no quarteirão? Depois você vai pra onde que você tem que ir. E a gente deu uma volta no quarteirão, a gente foi conversando. E ela me fez uma pergunta e falou assim, Sara, eu vou te fazer essa pergunta. Você não sente falta de Deus, não? Ele é o teu pai. Você não sente falta dele, não? Eu parei e perguntei para ela, você quer mesmo a resposta? Ela quer. Eu olhei para ela e falei assim, olha, eu não sinto falta dele, eu não quero voltar para a igreja. Eu não quero mais. Não sinto falta dele. Ali ela voltou comigo, me entregou no mesmo lugar. E eu vi sair do olho dela lágrimas. Desceu lágrima dos olhos dela. Eu não estava entendendo. Eu achei que ela que estava chorando porque eu falei isso. Mas não era ela. Não era ela que estava chorando. Aí ela virou para mim e falou assim, eu não tenho medo deles, Sara. Não tenho medo deles. Desses que está com você, eu não tenho medo deles. Aí a Nádia, que estava na minha cabeça, virou para mim e falou comigo assim, fala para ela que ela vai ter uma surpresinha para ela sair do nosso caminho. Ela vai ter uma surpresinha. Eu vou tirar o emprego dela. Aí eu virei para ela e falei assim, ó, tal pessoa mandou falar para você isso. Ela falou assim, fala para eles. E ela falou, não, peraí, olha no meu olho. E ela virou e falou assim, eu não tenho medo de vocês. Eu confio no Deus que eu sirvo. Ela enfrentou. E eu fiquei com vergonha. E aí eu saí e fui fazer o que eu tinha que fazer. E ela não me procurou mais. Eu não consegui olhar para ela. Porque o que estava em mim era treva e o que estava nela era luz. Eu não conseguia chegar perto dela. Por várias vezes eu fugi dela. Só que nesse dia não deu. Resumindo, gente, esse demônio, lembrei, ele era chamado de Átila. É um demônio Exu. Átila. É o que chamou esses demônios para entrar no meu corpo. Foram de início um pouco mais de 3.000 demônios, depois foram vindo mais. Então, foi muito doloroso. Meu filho mais novo cresceu sem a mãe por perto.
Eu sentia falta do meu filho, eu sempre. E toda vez que eu chegava das baladas, né, que eu tava fumando muito, bebendo muito, eu chegava tonta e ele deitado no sofá me esperando. Eu pegava ele no colo e levava pra cama. Meu filho também teve desvios de caráter. Meu filho também sofreu por minha culpa. Personalidade, ele sofreu porque o pai rejeitou ele. E porque eu fiquei ausente. Porque eu me preocupava mais com a mulher com que eu estava vivendo. Eu não fui morar com ela, continuei em casa dos meus pais. Mas eu me preocupava mais com ela do que com meu filho. E eu sinto muito por isso. Eu sinto muito por isso. Mas, hoje meu filho tem 25 anos. É pai. Ele é pai. E eu também, né, mãe de mais 2 meninos. Mas eu nunca amaldiçoei meu filho. Eu sempre beijei ele. Sempre abracei, sempre falei que eu amava ele. Mas ele sofreu, porque o pai rejeitou. E a mãe estava vivendo essa vida louca. Então imagina a cabecinha de uma criança, né? Imagina a cabecinha de uma criança. E pela minha ausência, a minha mãe, que é avó dele, dava tudo para ele. Comprava roupa de marca, sapato de marca, dava tudo para ele, né? Infelizmente eu cometi mais um erro. E eu sempre falo com ele hoje, filho, mamãe te ama. Com 25 anos e meu filho sempre me respeita. Mãe, eu amo a senhora também, mãe. A senhora é minha rainha. E aí, resumindo, gente, depois de um tempo, eu comecei a sentir falta de Deus. Eu vi que aquela vida não ia me levar a lugar nenhum. Eu comecei a sentir falta do meu pai. Eu comecei a chorar. Falava, Deus, eu sinto sua falta. Eu te quero de volta. Me recebe de novo, pai, me recebe. Eu tive vários relacionamentos, várias mulheres. E depois que eu e ela nos separamos, eu piorei mais. Eu fui piorando porque eu fui tentando outros relacionamentos, mas louca por ela, doida pra voltar. Eu falava, volta pra mim, eu te amo, volta pra mim. E eu decepcionei muito ela também, né? Ela é uma pessoa maravilhosa, como pessoa ela é maravilhosa, mas ela tá nessa vida e precisa do Senhor. Porque se Jesus voltar, ela vai ficar. Ela precisa também, porque ela também sofreu muito. Ela também não teve a mãe dela. A mãe dela era uma prostituta. Ela foi criada por outra mulher, que também, ela era tratada como se fosse um lixo também. Então, gente, eu vou terminar aqui meu testemunho, porque ele é muito grande. Eu não quero que você fique enfadado de tanto ouvir. Quando eu fui buscar a presença de Deus, eu comecei a ir no monte, com esses demônios no meu corpo. Eu estava com demônios no corpo. Eu falava, Deus, tem misericórdia de mim, eu te quero de volta, deixa eu voltar. E eu falava, Deus, não deixa esses demônios me fazer mal na rua, não deixa eles se manifestarem, não, eles estão dentro de mim, eu preciso ser liberta. Eu comecei a procurar ajuda, gente, ninguém me ajudava, eu procurava, eu falava, eu preciso ser liberta. Eu procurei minha mãe espiritual e nessa época ela virou para mim e falou assim, Sara, eu sinto muito, mas eu não posso te ajudar, não estou em condição de te ajudar. Ela sabia quem estava, ela sabia que era pesado esses demônios que estavam em mim, porque tinha legião em mim. E eu fui pedindo ajuda um, pedindo ajuda outro. Ninguém fez trabalho de libertação comigo. Eu tive que pagar o preço sozinha. Eu vou falar para você, foi muito difícil, porque eu tive que pagar o preço sozinha. Eu vou falar para você uma coisa, procure ajuda. Se você quiser, me procure. Porque hoje eu ajudo pessoas, homens e mulheres que pregam no altar, que faz e acontece, entrega e revelação, não ter coragem de pôr a mão e fazer um trabalho de libertação comigo. Foram um bando de covardes, hipócritas e fariseu, um farisaísmo terrível. E eu falava, Deus, por que todo mundo está fugindo de mim? Será que esses demônios são tão ruins?
Que eles não vão conseguir me libertar, que eu não vou conseguir ser liberta. E aí eu comecei a subir e descer monte, consagrando óleo. Eu sabia o que eu estava fazendo, mas eu falava: Deus, neutraliza esses demônios dentro de mim. E eu fui com a cara e coragem. E aí fui fazendo um propósito, comecei a orar, comecei a repreender. Eu comecei a fazer quebras de maldição na minha vida. Uma amiga me emprestou um livro. Eu comecei a fazer as orações através desse livro. Lá na casa da minha mãe tem um barracão. E eu fui lá para trás, eu consagrei, eu preparei o lote todinho, o barracão todo, dentro e fora, ungindo dentro e fora, para mim fazer o trabalho de libertação comigo mesma. Ah, mas que é isso, pastor? Isso é loucura. Não existe. Existe sim. Existe. E olha que eu estava fumando e bebendo. Eu parei de beber, mas eu estava fumando. Eu lutei contra o cigarro. E fui resistindo. Eu falei: eu quero ser liberta. E eu fui resistindo. Eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a orar, comecei a jejuar, mesmo fumando. Eu comecei a pagar preço. Comecei a ir na igreja. Eu comecei a fazer um monte de coisa. Comecei a fazer um monte de coisa que trazia a presença de Deus. Eu comecei a me afastar das pessoas. Comecei a me afastar das pessoas que me levavam para o mundo. As pessoas que me levavam para a bebida, que me levavam para as baladas. Comecei a me afastar de todo mundo. Me afastei dessa menina. Me afastei de todo mundo para buscar a presença de Deus. Eu comecei a buscar a santidade sobre a minha vida para eu ser liberta. E um dia, conversando com um rapaz que tem idade do meu filho, e eu falei com ele o que eu estava fazendo, e ele falou assim: eu vou conversar com o meu pastor, ele é apóstolo de Belo Horizonte. E aí conversou com o pastor dele para me ajudar na libertação. Ele falou: vai ser bom ele me ajudar, ele impor a mão sobre mim, me ajudar na libertação. Eu preciso de alguém para me ajudar. E aí ele voltou, me entregando, me passando um áudio. Olha, eu vou passar um áudio para você que o meu pastor passou para mim, o apóstolo passou para mim. E no áudio esse pastor estava me criticando e falando: fala para ela não fazer isso, para ela não ficar subindo um monte, que ela não tem condições de fazer isso. E fala para ela que ela está fazendo tudo errado, ela não pode fazer isso sozinha. Aí eu virei para ele e falei assim: olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Eu aceitei sua amizade. Fala para o seu pastor que se ele for homem, para ele vir aqui expulsar esses demônios de mim. Se ele for homem, eu não quero que ele fique me criticando, falando que eu estou fazendo de errado, que eu estou fazendo certo. Se ele acha que eu estou fazendo errado, fala para ele vir expulsar esses demônios de mim e fazer o trabalho de libertação. Se ele tiver coragem, mas se ele for covarde igual aos outros, fala para ele sumir da minha frente. Eu não quero que você fale comigo mais nada sobre esse homem. E aí falei: se você não quer perder a minha amizade. E aí ele me pediu desculpa. Ele pediu o pastor dele para me ajudar, e o pastor dele não teve coragem. Outro covarde hipócrita. Gente, não foi fácil o que aconteceu. Eu passei pelo processo de libertação. Tinha momentos que eu deitada lá, tinha momentos que lá, com porta fechada, eu abria a Bíblia, eu lia a Bíblia, eu começava a fazer a oração do livro de libertação, de cura. Começava a fazer oração e eu ia pro chão, eu caía no chão. E esses demônios me prendiam no chão. Sabe quando você bate no concreto e o concreto está molhado e você prega a pessoa e o concreto segura a pessoa no chão, não consegue mexer o corpo? Eu ficava assim. Às vezes eles não deixavam nem abrir a boca. Eu queria abrir a boca para pedir socorro, eu não conseguia. E ali na minha mente, meu subconsciente, na minha mente eu falava: Senhor, me tira do chão, Senhor, me tira daqui, eles estão me prendendo. Aí Deus me tirava, Ele enviava anjos e me tirava dali. Gente, foi um trabalho lindo. Não tem explicação, não dá para mim ficar te explicando. Mas eu creio que tem pessoas que também passaram pelo mesmo processo. Eu tive pessoas que falaram que também passou por esse processo. Foram poucas pessoas que falaram: eu também passei por esse processo sozinho, não teve ninguém que me ajudou. E aí o tempo passou, eu comecei a ir na igreja. E eu um dia tomando banho, eu lembro que eu estava adorando a Deus. Esse dia eu lembro. Estava no chuveiro, estava tomando banho, estava muito feliz e chorando, e adorando a Deus, me preparando para ir para o culto. Aí eu ouvi uma voz. E essa voz me chamou pelo nome. Eu achei que era minha mãe que estava me chamando. Eu falei: mãe, a senhora está me chamando? Não, você está ficando doido, não estou te chamando não. Aí eu continuei tomando banho, eu ouvi novamente: Sara. Eu
falei, Jesus, o que está acontecendo? Aqui é o fantasma? Eu ouvi pela terceira vez me chamar pelo nome. Quando eu ouvi pela terceira vez, eu lembrei do profeta. Quando Samuel foi chamado por Deus e ele falou, se você ouvir de novo, você diz, eis-me aqui, Senhor. Eu lembrei dessa passagem, quando eu fui ver, o Espírito Santo estava falando comigo. Eu falei, o Senhor que está falando comigo há quanto tempo? Eu não escuto a sua voz. Quanto tempo eu não escuto o Senhor falando comigo? Eu falei, estou aqui, Senhor, fala comigo. Eu ouvi aquela voz e ele falou, filha, eu estou de volta. Eu entendi que o Espírito Santo voltou para este corpo, porque eu passei pelo processo de libertação e eu fui liberta. E aí eu lembrei de Davi, eu orando e falando, Deus, não retires de mim o teu Espírito, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação. Eu saí daquele chuveiro radiante, me arrumei, e o Espírito Santo falou comigo, vai na casa dela, da sua mãe espiritual, e confessa, pede perdão e confessa, porque aquele dia que ela derramou aquela lágrima, quando ela fez aquela pergunta para você, e você disse que não sentia a falta do teu pai, aquela lágrima não era dela, era eu que estava nela, que chorei, porque você não sentia a minha falta, que você não me queria perto de você mais. O Espírito Santo falou comigo, vai e confessa, pede perdão a ela e reconcilia com ela. Eu me arrumei e fui na casa dela, eu já estava atrasado para ir pro culto. Eu fui e ela olhou e falou assim, você aqui? Ela ficou envergonhada, que ela não conseguia olhar para mim, que ela ficava envergonhada, porque eu quase dei de cima dela também, porque eu ficava olhando para ela, eu quase dei de cima dela. Eu só não consegui olhar diretamente no olho por causa da unção, por causa do poder de Deus sobre a vida dela, porque era treva, né? E eu falei com ela assim, eu preciso conversar com você rápido, eu já estou atrasado para ir no culto, mas eu preciso falar com você. Ela entra, me levou lá para dentro do quarto dela, a casa dela, e falou, você aceita uma água? Eu falei, não, eu vim aqui fazer algo rápido. Eu olhei para ela e falei assim, olha para mim. E ela ficou com vergonha. Eu falei, olha nos meus olhos, Simone, olha nos meus olhos. Eu falei, hoje eu posso olhar para você, hoje eu posso olhar nos seus olhos, porque a mesma luz que está em você está em mim. E eu olhei para ela e falei assim, lembra aquele dia que você me visitou, que você fez eu dar um quarteirão e que me perguntou o negócio? Ela não recorda. Eu falei, vou te recordar. Eu expliquei para ela, lembra que você me fez essa pergunta? Eu falei que eu não sentia falta. Eu falei, hoje eu fui visitado, o Espírito Santo voltou para essa casa, voltou para mim. Ele voltou de novo e falou para mim, vim aqui consertar com você, porque ele disse que aquela lágrima não era sua, era dele. Eu olho nos seus olhos hoje, eu te peço perdão em nome de Jesus. Eu já pedi perdão para ele e pedi para ele não se retirar de mim, mas eu quero te pedir perdão aqui. Eu quero sair daqui com a alma limpa. Eu quero te pedir perdão, me perdoa em nome de Jesus. E aí ela entendeu, falou assim, ô Sara, eu te perdoo. Eu dei um abraço nela. Ela olhou para mim e falou assim, agora sim é ele. E aí eu fui para a igreja, o tempo passou e eu fui consagrada a pastora depois de um tempo, mas eu ainda não havia perdoado a minha mãe. Deus entrou no processo de cura comigo. Ele falou, eu vou ser o seu psicanalista, eu vou ser o seu pediatra, vou ser o seu terapeuta, eu vou ser o seu psicólogo e vou ser o seu psiquiatra, eu vou ser o seu terapeuta. Ele falou que seria os quatro
em um só. Ele falou, vou te ensinar e vou te levar à cura. Gente, eu me relacionei com um homem, para encerrar aqui. Eu me relacionei com um homem depois, pastor. Mas infelizmente, nem todo mundo que veste paletó, que anda bonito, que ora, que profetiza, entrega revelação, é de Deus. Sempre tem alguém que esconde treva dentro dela. Esse homem me contaminou com o vírus do HIV. Infelizmente eu fui contaminado. Resumindo tudo, eu queria matar ele, porque eu senti ódio dele. E Deus falou comigo, perdoa ele, filha. Se você quer ser como Cristo, perdoa ele. E aí eu falei, Deus, eu quero perdoar, mas como que eu vou perdoar? Aí Deus falou para mim assim, filha, perdoar não é um dom, perdoar é uma decisão. Eu vou trabalhar em você, mas você decide perdoar ele. Libera ele. Eu liberei ele. Gente, enquanto a menina, eu fiz um trabalho de desligamento de alma. Eu fui pro monte, queimei minhas roupas masculinas, fiz um trabalho de purificação, de cura no meu corpo, de consagração, né? Através da palavra de Deus, de unção. E peguei foto dela, comecei a orar pela vida dela e comecei a quebrar todos os pontos e ligações. Vela que eu acendi, imagem que eu adorei, que eu idolatrei. Na encruzilhada, quando eu me devotei à trindade satânica, eu voltei atrás para quebrar. Então eu tive que quebrar várias palavras que eu falei. Eu quebrei pactos, eu cancelei meu casamento com o Exu Campo Preto. Eu me desliguei a ele. E é claro que eles não ficam felizes. Então, pelo fato de eu ter ficado doente, para eles foi como se tivesse quase que para eles foi bom porque eu fiquei doente, mas eles me queriam na sepultura, eles me queriam morta, porque eles sabiam que eu sou uma bomba na mão de Deus. Eu sou uma bomba na mão de Deus. E para Satanás explodir o meu testemunho, para ajudar pessoas na libertação, na cura, Deus ele foi me capacitando e foi me dando estratégia. Hoje eu estudo até hebraico. Eu não sou aquela expert em tudo, mas eu tenho muita bagagem hoje. Eu tenho muita bagagem até teológica, eu tenho muita bagagem hoje. E é claro que eu quero crescer mais, eu quero que a água de Deus transborde sobre a minha vida, porque eu tenho buscado cada dia mais capacitação. E quando eu me olho no espelho, eu não podia me olhar no espelho. Eu tinha sentimento de rejeição. Eu fiz um concerto com a minha mãe. Eu sentei com a minha mãe, contei tudo para ela e falei, a senhora fez isso, isso, isso. A senhora falou isso, isso e isso. E eu falei, mãe, eu quero me casar, eu quero ser feliz, mas eu quero te pedir perdão, mãe, porque eu tive a raiva da senhora. Eu sofri. Eu tive conserto com a minha mãe, pus para fora tudo. Eu fiz igual o livro de Tiago, capítulo 5, verso 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sereis sarados. Eu confessei para minha mãe que eu tinha raiva dela, que eu não gostava dela, mas eu amava ela, na verdade, dentro de mim, mas eu tinha raiva pelas coisas que ela falou. E ela me pediu perdão também, ela, filha, eu não sabia que isso tinha causado tanto. Eu falei, mãe, muita coisa que a senhora ouviu falar mal de mim não aconteceu, e a senhora me julgou como se eu fosse a pior filha do mundo. A senhora me maltratou muito, mas eu tô aqui para te pedir perdão, para dizer que eu te amo. Hoje eu sou mulher de Deus e eu tô buscando melhoria na minha vida. E eu quero me casar, mãe. E ali nós fizemos o concerto. Eu chorei, ela chorou. Eu abracei. Eu orei por ela, ela orou por mim. Ela nunca mais lançou palavra de maldição na minha vida. Ela falou, filha, você vai casar e vai ser feliz. Os seus filhos vão ser abençoados. Ela começou a quebrar as palavras. E aí foi a hora de eu consertar com meu pai também, porque eu gritava muito com meu pai. Eu tratava meu pai mal, eu gritava muito com ele. Eu falei, pai, me perdoa. Eu nunca mais vou gritar com o senhor, me perdoa, pai. Eu vim aqui te pedir perdão, porque Deus falou que eu tinha que consertar com o senhor. O olho dele encheu d'água e falou, amém, filha.
Eu falei, pai, eu amo o Senhor. Gente, eu não consegui abraçar minha mãe. Eu não consegui abraçar minha mãe. Não consegui abraçar meu pai. Eu não conseguia dar carinho para ninguém. Para homem nenhum. Não conseguia dar carinho para ninguém. Eu abraçava as pessoas na rua, da igreja, mas de família, eu ficava longe. Eu era uma pessoa muito seca, porque eu vesti uma carapuça que não era minha. Eu vesti uma armadura que não era minha. E o Senhor fala em Efésios capítulo 6, do 10 em diante: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. A armadura de Deus, gente, vai tratar sobre a couraça da justiça, o escudo da fé, os sapatos do evangelho da preparação. Vai falar sobre a armadura para a alma. Tá? Para quem não entende o que é a armadura de Deus, ela é para revestimento da alma. A espada que é do Espírito é para você lutar contra os demônios. Porque você não tem que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores das regiões celestiais. Então, por isso que fala sobre a couraça da justiça, porque ela vai cobrir aqui. O cinto é para ajustar a verdade sobre a tua vida, andar na verdade, para você viver a verdade, para você não viver em mentira em qualquer circunstância. Viva a verdade. Se você mente, você não vive na verdade. Se você age como se fosse uma verdade, mas você vive na mentira, você não anda na verdade, você vive uma mentira. A sua vida é fachada e precisa entrar a verdade sobre a tua vida. E quando fala da couraça, fala sobre cuidar dos nossos órgãos internos, vai falar sobre sentimentos, sobre a alma, sobre a nossa psique, sobre o cuidar da nossa alma. E uma alma doente é uma alma que não tem o revestimento da armadura de Deus, não tem a couraça da justiça. Você pode ter um sapato que está firme, mas você está com a alma arrebentada. Pessoas com crise de ansiedade, com pânico, né, com rejeição, sentimento de rejeição, não tem a couraça da justiça, está faltando parte da armadura e é acesso fácil para Satanás, para levar à sepultura. Então, se entrega para Deus em nome de Jesus. Gente, esse é o meu testemunho resumido. Claro, hoje na área pastoral, eu sou pastora legal, direcionado por Deus, porque Deus me chamou para essa obra, e hoje, direito legal meu, tá? Na unção na terra também, sou pastora e trabalho com cura e com libertação, na área como terapeuta e como psicanalista também. E cada dia que passo, estou aprimorando mais a palavra de Deus sobre a minha vida. Essa é a verdade que liberta e que eu amo. Eu amo meu Deus e eu não abro mão dele. Pode me oferecer uma fortuna, pode falar qualquer coisa, eu não abro mão do meu Deus. Ele é tudo que eu tenho. E a pior coisa que tem é quando você tem o Espírito Santo e depois você pede ele para se retirar. Gente, foi um custo. Eu paguei um preço muito alto para ele voltar. Muito alto. Muito alto. Hoje eu sei o que é verdade que liberta. Eu deixo para você e agradeço a rádio por abrir um espaço para o meu testemunho. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Se você quiser me procurar para conversar, você pode me procurar. E a rádio vai passar o contato para você. Gratidão. 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 Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.